Exegese bíblica. A arte de descobrir o verdadeiro significado das Escrituras. O que é exegese bíblica? Exegese bíblica é a disciplina que busca interpretar e compreender o texto das Escrituras Sagradas de maneira objetiva, sistemática e aprofundada. O termo exegese vem do grego antigo exígesis, exegeses, que significa explicação ou interpretação. Literalmente, é o ato de tirar o significado do texto, do verbo exigeume, exegeumai, explicar, interpretar, conduzir para fora. Em termos simples, a exegese bíblica é o estudo que visa extrair do texto bíblico o significado original pretendido pelo autor inspirado, considerando seu contexto histórico, cultural, linguístico e literário. Elementos essenciais da exegese bíblica. 1. Linguagem original. A exegese trabalha com os textos da Bíblia nos idiomas originais. Hebraico, Antigo Testamento principalmente, aramaico, partes do Antigo Testamento como em Daniel e Esdras. Grego, Novo Testamento. O conhecimento dessas línguas permite analisar palavras, frases e estruturas gramaticais, revelando nuances muitas vezes perdidas nas traduções. Exemplo, em João 21:15 a 17. Duas palavras gregas diferentes são usadas para amor, agapau, amor sacrificial, e filéu, amor fraternal, algo que não é tão claro em traduções. Contexto histórico e cultural. É essencial entender o cenário em que o texto foi escrito. Quem foi o autor? Quem era o público original? Quais eram os costumes, leis e práticas da época? Qual era a situação política, econômica e social do período? Exemplo, em 1 Coríntios 11:4 a 16. A discussão sobre o uso de véus nas orações reflete práticas culturais específicas da sociedade greco-romana do século I. 3. Gênero literário. Cada parte da Bíblia possui um gênero literário específico. Narrativa histórica, poesia, profecia, cartas, etc. A exegese leva isso em conta para evitar interpretações erradas. Exemplo, Salmos. Usa linguagem poética e metafórica. Apocalipse. Utiliza simbolismo apocalíptico. Quarta. Análise contextual. A exegese considera o contexto imediato, os versículos ao redor, e o contexto mais amplo, o livro inteiro e a mensagem geral da Bíblia. Isso impede interpretações isoladas ou fora de contexto. Exemplo, Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É frequentemente interpretado como uma declaração de vitória pessoal, mas no contexto refere-se à capacidade de Paulo de lidar com abundância ou escassez com contentamento. 5. Interpretação teológica. A exegese busca alinhar a interpretação com o ensino teológico consistente em toda a Escritura. Isso é importante para evitar contradições. Exemplo, a doutrina da justificação pela fé, em Barpaxi, Romanos 3:28, é consistente com o ensino de que a salvação não é pelas obras, mas pela graça de Deus. Métodos utilizados na exegese bíblica. 1. Análise lexical e semântica. Estudo do significado das palavras no idioma original. Exemplo, o termo hebraico hesed, é traduzido como bondade, amor leal ou misericórdia, mas seu significado é mais amplo. Crítica textual. Comparação de manuscritos antigos para determinar o texto original. Terceira. Análise gramatical e sintática. Estudo da gramática e da estrutura das frases para compreender o significado pretendido. Quarto. Estudo histórico-cultural. Pesquisa sobre o ambiente cultural, social e histórico em que o texto foi escrito. 5. Hermenêutica. Aplicação de princípios interpretativos para compreender como o texto se aplica hoje. A exegese responde à pergunta: o que isso significa? Question while a hermenêutica responde:
O que isso significa para nós? Diferença entre exegese e eisegese. Exegese. O intérprete busca tirar o significado do texto, respeitando o que ele diz em seu contexto original. Eisegese. O intérprete insere suas próprias ideias no texto, distorcendo seu significado. Exemplo. Em Jeremias 29, 11, a exegese reconhece que a promessa de Deus, eu sei os planos que tenho para vocês, foi dada ao povo exilado de Israel, enquanto a exegese pode aplicá-lo indiscriminadamente como uma promessa individual de prosperidade. Por que a exegese bíblica é importante? Evita más interpretações. Sem a exegese, o texto pode ser distorcido para justificar crenças pessoais ou práticas inadequadas. Preserva o significado original. Ajuda a entender a intenção do autor inspirado por Deus e o que o texto realmente ensina. Fortalece a fé. A exegese revela a profundidade das Escrituras e reforça a confiança de que a Bíblia é a palavra de Deus. Aplica o texto corretamente. A exegese fornece as ferramentas para aplicar os ensinamentos bíblicos de maneira precisa e relevante. Conclusão. A exegese bíblica é um estudo profundo e respeitoso das Escrituras, que busca entender a mensagem original do texto e aplicá-la corretamente à vida dos crentes. É uma prática indispensável para líderes, teólogos e cristãos comprometidos em conhecer mais sobre Deus e sua palavra. Obrigado por assistir nosso vídeo. Considere se inscrever em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários.